Então, conforme prometido, amigos e amigas, estamos de volta aqui falando de prisão em flagrante. Falei para vocês aqui que haveria a possibilidade de estender o prazo de um flagrante aqui em 3 hipóteses previstas na doutrina e na prática, de que forma um flagrante ele pode durar ali. Falamos que aquele prazo de 24 horas ele não existe. Aí falamos que a perseguição ininterrupta pode levar o flagrante ao tempo que for preciso, do fato, repito, do fato à prisão. Um crime permanente pode estender o flagrante, ou um crime habitual pode estender o flagrante. O que é um crime permanente primeiro? Nós temos uma dificuldade na doutrina para conceituar o crime permanente. Por muitos anos eu ouvi que o crime permanente é aquele que tem a sua consumação prolongada no tempo, mas eu nunca consegui entender muito bem esse conceito. Foi quando, durante as aulas da Alemanha, tive a oportunidade de ouvir o professor Klaus Roxin, quando ele, no meio de uma fala sobre determinado tema, fez essa conceituação do crime permanente como um crime que se renova a cada dia. Então, isso ficou muito mais simples, muito mais claro e muito mais fácil de aplicar até para essa questão da prisão em flagrante, porque o crime permanente, nós temos como exemplo aqui um crime de extorsão mediante sequestro, um crime que se renova a cada dia. Então, quando a pessoa tem ali uma vítima no cativeiro, ele decide ou não se ele vai soltá-la durante aquele dia. Então, quando ele decide não soltá-la, ele reitera a prática criminosa e ele renova a prática criminosa. Então, não importa se o fato do arrebatamento da vítima aconteceu 6 meses atrás, se ela está ali no cativeiro e naquele dia ele decidiu não soltá-la, ou seja, decidiu mantê-la no cativeiro, ele renova a prática criminosa e naquele momento ele está cometendo o crime. Por isso que ele está em flagrante. É por isso que não importa se o crime é permanente, não importa o tempo que passou do fato à prisão, porque ali o fato ainda está acontecendo. Então essa é a lógica da prisão em flagrante em crime permanente, tá? Ficou muito mais fácil de compreendermos com esse conceito agora apresentado a vocês. O crime habitual é algo mais complexo, na verdade foi complicado por tantas informações que nós temos na doutrina, mas eu vou trazer a vocês resumidamente 2 correntes que afirmam sobre a possibilidade ou não de uma prisão em flagrante em crime habitual. O crime habitual é aquele que a pessoa faz aquilo, o seu estilo de vida, não é um crime que você pratica com resultado instantâneo. Na verdade, isso dentro da classificação dos crimes, ou ele é instantâneo, ou ele é permanente, com resultado permanente, ou habitual. Então nós pegamos essa ideia do habitual para dizer que para que um crime habitual seja tipificado, é preciso que haja reiteração daquela prática. É preciso ali que, de uma forma regular, aquela operação esteja sendo realizada. Então, um só fato não configura um crime habitual. Nós trouxemos como exemplo aqui para vocês o crime de exercício ilegal da medicina ou da odontologia, da farmácia, como está aqui no nosso 282 do Código de Processo Penal. Ele diz que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, artista ou farmacêutico, sem autorização legal ou exercendo-lhes os limites, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos, esse ainda que a título gratuito a profissão de médico, sem autorização legal. Parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a multa. Então vamos lá, pegando esse caso de exercício ilegal da medicina, exercício ilegal da medicina. Como é que a gente vai saber que aquela pessoa ali está exercendo ilegalmente a medicina? Como é que a gente não sabe que aquilo ali é um ato isolado? Então, para ser crime habitual, para ser exercício ilegal da medicina, é preciso que seja comprovado que ali está sendo feito com habitualidade. Aquilo ali virou a profissão daquele falso médico.
Então, para comprovar que ele é um falso médico, a gente precisa ter uma série concatenada de atos que revelam que ele estava fazendo aquilo ali habitualmente. Então, essa primeira corrente diz assim: se eu intervier em um fato isolado, eu vou pegar um fato. Se um fato não é suficiente para comprovar a tipicidade de um crime classificado como habitual, não tem como eu prender em flagrante naquela situação. Tem muita lógica, faz muito sentido. Mas tem uma outra corrente que diz assim: é possível que mesmo em uma abordagem, mesmo que a gente flagrancie um ato isolado, é possível que naquela prisão possamos reunir elementos que comprovem a habitualidade. Então vamos lá, nós vamos a um consultório do falso médico, uma intervenção, uma operação ali flagrancial da autoridade policial, prende o médico em atuação. Nós temos um fato isolado que por si só não configuraria o crime habitual do 282, mas nós temos ali no arquivo do médico todos os pacientes que já foram atendidos, com a data, com os medicamentos que foram ministrados, com data de retorno, o contato, os cadastros que comprovam que ele fazia aquilo com habitualidade. Então, essa segunda corrente, ela apresenta para a gente a possibilidade de flagrante em crime habitual. Tem pouquíssima jurisprudência sobre o caso, sobre essa situação. Não é algo comum, né? Não é algo comum. Nós temos, por exemplo, intervenções policiais que prendem a pessoa naquele ato, mas eles optam pela tipificação de estelionato, porque ali aquela pessoa está se valendo da ingenuidade, né? Submetendo aquela pessoa ali a um erro, dissimulando a condição de médico para obter vantagem. Então, se pegou só um ato, poderia configurar crime de estelionato. Então, mas vale pelo debate e vale pela profundidade desse nosso curso, até para que vocês conheçam todos os elementos importantes sobre esses temas. Nós temos aqui, não deixei de apresentar aqui para vocês no nosso material de apoio, duas decisões, são bem antigas, né? A época do ministro Amaral Santos, de 69, aqui um habeas corpus do Supremo, e também um habeas corpus julgado pelo ministro Nelson Hungria em 1959, onde ele afirma, e Hungria tem ainda os seus conceitos sobre crime habitual ainda muito vivos entre nós, mas ele afirma que o crime habitual nada tem de incompatível com a prisão em flagrante. Quem somos nós para discutir e questionar uma decisão viva e atual de Nelson Hungria? Então nós nos filiamos à corrente que afirma a possibilidade de flagrante em crimes habituais, e por isso que nós apresentamos aqui como uma hipótese de extensão do prazo do fato à prisão, para que seja realizada tipicamente, legitimamente, uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, tá bom? Uma prisão em flagrante. Fechamos aqui crimes habituais e crimes permanentes. Entramos aqui no procedimento da prisão em flagrante e eu boto na tela aí para vocês o artigo 304 do Código de Processo Penal, que fala que, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Então aqui no 304 tem um resumo, né, do procedimento, e aí você pode ver aqui que há uma ordem, né, há uma ordem lógica que precisa ser seguida aqui, né? Ele ouvirá o condutor
né? Em seguida, ele ouvirá as testemunhas. Em seguida, ele ouvirá, né, por último, no caso, isso precisa ser garantido, o acusado. Atenção! Trouxemos aqui para vocês uma atenção, mais uma vez, uma alteração legislativa. Dessa vez, a Lei 13.257, que em 2016 inseriu o parágrafo 4º no artigo 304 do Código de Processo Penal, para determinar que da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Essa lei 13.257, é a lei de políticas públicas da primeira infância. Então é uma lei aí que vem para proteger ali os menores. Isso, e esse ponto aqui ele nos leva, ele nos conduz, para quem atua na área criminal, a algo que nós já fazíamos, que nós já deveríamos fazer, e se alguns de vocês ainda não operam dessa forma, que já levem em consideração. Mas de todo modo, desde 2016, o delegado de polícia, a pessoa que está ali junto com o escrivão, que estão participando da colheita desse interrogatório ali da pessoa presa no flagrante, se o delegado e o escrivão não fizerem as perguntas sobre esses pontos aqui, né, sobre a existência de filhos, as idades, se possuem alguma deficiência, o nome do contato, se a autoridade não pensar, não cumprir essa parte das perguntas, você, advogado, defensor público, precisa fazê-lo. Até para que você garanta a inserção dessas informações aqui, para que elas sejam levadas à audiência de custódia. Se você não foi o advogado que atuou no flagrante, se você não foi o defensor que atuou no flagrante, é preciso que lá na audiência de custódia você reforce a necessidade da presença dessas informações aqui. Sabe por quê? Quando nós formos estudar a prisão domiciliar, vocês vão ver que a existência de filhos, a existência de filhos com deficiência, principalmente, elas podem ser elementos de tipicidade da prisão domiciliar, especialmente se for mulher, né? Que aí tem uns elementos mais benéficos em razão ali do amor materno, da necessidade da presença materna para os cuidados do filho menor, mas também tem validade para os homens, e é por isso que isso precisa ser registrado. E, além disso, já que nós estamos falando desse link aqui com a prisão domiciliar, é preciso que desde já você, advogado defensor, questione na presença da autoridade policial, para que fique registrado no interrogatório dele, se ele é portador de alguma doença grave, se ele está ali acometido de alguma doença grave, que precisa de um tratamento regular, específico, e especialmente se ele não vai ter esse tratamento lá dentro do presídio, tá? Isso é importantíssimo. E aqui, avançando, nós temos o item 1.4, que trata das prerrogativas da advocacia. O artigo 7º do Estatuto da OAB, Lei 8906, tem dois artiguinhos aqui, dois incisos, que são importantíssimos para que a gente avalie nesse momento, tá? A gente está falando aqui daquela fase da prisão em flagrante, a pessoa foi levada ali para a delegacia, o delegado recebeu o preso na delegacia, né? Geralmente ele é apresentado pelo condutor, geralmente o condutor é uma autoridade ali da polícia militar, né? Da polícia civil ou outra autoridade policial que presenciou o fato que prendeu, ou qualquer do povo, como nós vimos, mas o condutor é aquela pessoa que efetuou a prisão do suspeito ali, né? Do suspeito de ter praticado aquele crime. Então o delegado recebeu aquela pessoa, né? Iniciou o procedimento com as oitivas, com a oitiva do condutor, a oitiva das testemunhas, a oitiva da vítima, se houver, o interrogatório, né? Iniciou aquele procedimento todo, e aí ele diz aqui, como nós falamos
no final do 304, a autoridade lavrou aqui o auto, né? Lavrou o APF, lavrou o auto de prisão em flagrante. Vamos supor que você, advogado, né, chegou nesse momento na delegacia e aí você quer ter acesso a essas informações para que você possa participar, né, daquele interrogatório. Você quer saber o que a testemunha disse, chegou naquele momento ali antes do interrogatório ou até na apresentação, independente do momento que você chegue, você tem direito a acessar essas informações. É o que está aqui na Lei 13.793, né, que alterou a redação do inciso 13 do artigo 7º para definir o direito que a advocacia tem de examinar, e aí a redação aí na tela para vocês, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Atenção mais uma vez, aqui, ou seja, mais uma reforma, mais uma alteração legislativa. De novo, em 2016, a Lei 13.245 de 2016 alterou a redação do inciso 14 agora do nosso estatuto, lá do artigo 7º do estatuto, para reforçar o direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Volta aqui para mim, esse dispositivo, esse inciso 14, ele sofreu essa alteração aqui justamente porque passou a ser considerada a possibilidade de investigação pelo órgão ministerial. Ele era aqui restrito ao ambiente policial. Então ele alterou para incluir instituição responsável por conduzir a investigação e alterou para incluir ali meio físico ou digital, né, dentro dessa ideia de atualização tecnológica que nós passamos dia após dia. Mas o que mais importa aqui para a gente é o direito que o advogado tem de, mesmo sem procuração, friso, mesmo sem procuração e mesmo que os autos estejam conclusos para a autoridade. É muito comum mesmo você chegar à secretaria ali da polícia, né, ali da delegacia, para pedir cópia de procedimento e você receber a resposta: olha, os autos estão lá conclusos no mesmo delegado, ele vai tomar algum procedimento. Então, você tem direito e eles estão, amigos e amigas, obrigados a lhe entregar a cópia dessa investigação. Olha só aqui, mesmo a lei em 2016 definiu o inciso 21, que a advocacia, definiu no inciso 21 que a advocacia tem direito de assistir os seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, voltando aqui para mim, temos reforçado a possibilidade, na verdade, nós temos reforçado a obrigatoriedade da autoridade fornecer a cópia dessas informações que foram apuradas ali no flagrante e extensível a todas as investigações. O advogado tem o direito de ter obtido essas cópias, até por força de outras decisões judiciais e por força da súmula vinculante número 14, que nós vamos falar daqui a pouco,
mas principalmente porque ele precisa, com base nessas informações, garantir o seu conhecimento e a sua preparação técnica para atuar nesse processo. Então veja só, se o inciso 21 ele define que o advogado ele tem ali o direito de participar da investigação, ele tem o direito de formular quesitos, e ele só consegue formular quesitos dentro de uma participação ativa dessa construção probatória aqui, dessas oitivas de testemunhas, do próprio interrogatório, do próprio depoimento do condutor. Ele só consegue participar se ele tiver as informações completas sobre o caso, para que ele forme a sua estratégia de defesa técnica. Aí vamos lá, se ele não conseguir essas informações para participar desse momento inicial, ele precisa de uma forma imperiosa, ele precisa com toda certeza ter acesso a essas informações para levar para a audiência de custódia, porque lá vai ser na presença do magistrado, lá vai ser na presença da autoridade judicial. Então é preciso que você esteja muito seguro, é preciso que você esteja com a sua estratégia toda formada para que você consiga apresentar argumentos suficientes sobre a desnecessidade ou a atipicidade dessa prisão em flagrante. Então daqui a pouco a gente continua esse tema para a gente falar da súmula vinculante número 14 e para falar do que o advogado, a advogada que for impedida de atuar violando esses dispositivos aqui, quais são as medidas que elas podem adotar. Então até daqui a pouco, vamos fazer um intervalo aí para um café, daqui a pouco a gente volta.